Muito boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos, senhoras, senhores, representantes da nossa comunidade horizontinense, autoridades, familiares, a imprensa, os nossos servidores e assessores desta casa. Para dar início aos atos desta sessão, eu convido a vereadora Zuleika Joseli Savic Venner para fazer a leitura do texto bíblico. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Obrigado, vereadora Zuleika. Convido agora a comunidade presente, vereadores, assessores, servidores, imprensa, para, em posição de respeito, entoar o hino rio-grandense. Passo a palavra para a nossa secretária da mesa diretora, a vereadora Rosane Maria dos Santos, para que faça a leitura, faça a chamada nominal dos vereadores. Cleiton Elias Nícior. Presente. Eduardo Rafael Marão. Presente. Ivete Fátima Calegaro da Silva. Presente. Lucas Ed Stoll. Presente. Márcio Fischer. Presente. Rafael Thiago Godoy. Presente. Rosane Maria dos Santos. Presente. Valmor Paulo Rexigel. Presente. Zuleika Joseli Savitsky Venner. Presente. Seguindo os trabalhos, eu coloco a ata número 12 de 2025 em votação, aprovação. Quem for favorável permanece como está, quem for contrário que se manifeste. Ata número 12 de 2025 vai aprovada por unanimidade de votos. Seguimos então para a próxima ata,
ata número 13 de 2025, da sessão plenária solene do dia 15/5/2025, em votação, aprovação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Ata número 13 de 2025 também vai aprovada por unanimidade de votos. Passamos para a leitura dos documentos oficiais endereçados à Câmara de Vereadores, que tratam de projetos de leis protocolados e que serão posteriormente encaminhados para as comissões. Com a palavra, a nossa secretária. Memorando número 091/2025, Horizontina, 12 de maio de 2025, para Lucas Ed Stoll, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei número 036/2025. A vereadora Rosane Maria dos Santos, da bancada do União Brasil, encaminha a esta casa para apreciação em rito ordinário o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 3/2025 institui o Dia Municipal do Empreendedorismo e da Inovação no município de Horizontina. Atenciosamente, Rosane Maria dos Santos, vereadora da bancada do União Brasil, Lucas Ed Stoll, vereador da bancada do PP, e Cleiton Elias Nichor, vereador da bancada do Cidadania. Memorando número 094/2025, Horizontina, 14 de maio de 2025, para Lucas Ed Stoll, presidente da Câmara Municipal de Horizontina. Encaminha projeto de resolução número 07/2025. A vereadora Zuleika Jocely Savitsky Wener encaminha a esta casa para apreciação em rito ordinário o seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução número 07/2025. Dispõe sobre a realização de sessão solene para homenagear o horizontinense Leônidas Augusto da Silva, primeiro peão Farroupilha, e da outras providências. Atenciosamente, Zuleika Jocely Savitsky Wener, vereadora da bancada do União Brasil. Memorando 095/2025. Horizontina, 14 de maio de 2025. Para Lucas Ed Stoll, presidente da Câmara de Vereadores. Encaminha projeto de lei para a sessão ordinária. Os vereadores Ivete Fátima Calegaro da Silva e Rafael Thiago Godoy, da bancada do PDT, no uso das suas atribuições dispostas no regimento interno, encaminha o projeto de lei para a sessão ordinária. Projeto de lei número 037/2025, que dispõe sobre atendimento prioritário para pessoas com câncer, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço de qualquer natureza à população e da outras providência. Atenciosamente, Ivete Fátima Calegaro da Silva, PDT, e Rafael Thiago Godoy, PDT. Ofício Executivo 047/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, momento em que lhe encaminhamos em anexo os projetos de lei abaixo relacionados, para serem apreciados em sessão ordinária. Projeto de lei número 038/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial, SENAI-RS, e da outras providências. Projeto de Lei número 039/2025, altera a Lei Municipal número 4.154, de 14 de fevereiro de 2023, que institui a gratificação dos professores da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Horizontina e da outras providências. Atenciosamente, Jones Ien da Cunha, Prefeito Municipal. O projeto de resolução e projetos de lei número 36, 37, 38 e 39 de 2025 estão sendo encaminhados para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os projetos de lei 36, 38 e 39 estão sendo encaminhados para parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. E os projetos de lei 36, 37, 38 e 39 estão sendo encaminhados para parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social e após retornarão a plenário para votação. Solicito, como sempre, que as comissões analisem os pleitos com a maior brevidade possível para que seja dado andamento aos trabalhos que regem essas matérias, observando o regimento interno desta Casa. Passamos para a leitura de indicação e pedido de providência e pedido de informação, protocolados nesta Casa Legislativa. Primeiro, pedido de providência do vereador Lucas Edstol. Pedido de providência número 33/2025. O vereador Lucas Edstol, da bancada do Progressistas, apraz cumprimentá-lo cordialmente, utiliza-se do presente para encaminhar para a devida apreciação o seguinte pedido de providência: que o senhor prefeito municipal encaminhe à secretaria responsável para que proceda a pavimentação asfáltica da rua Paraná, no trecho compreendido entre as ruas Arlindo Bastian e São Paulo. Justificativa. Tendo em vista que vem sendo executado o cronograma de pavimentação asfáltica das ruas e demais acessos da cidade, encaminha a presente demanda para que esta seja incluída dentre as vias atendidas. O pedido se justifica devido à alta trafegabilidade que há nestes logradouros e o asfaltamento do perímetro haverá de proporcionar maior agilidade e segurança aos condutores e residentes naquelas imediações, sem aqui deixar de mencionar que com a pavimentação solicitada passaremos a ter rotas alternativas, o que acaba por desafogar o trânsito das vias principais. Nesse sentido, requer seja acolhido o presente pedido de providência em apreço, cujas justificativas nele apresento, se mostra suficiente para que ocorra a execução da pavimentação desses locais o mais breve possível. Atenciosamente, vereador Lucas Edstol, do Progressistas. Próxima vereadora, Rosane Maria dos Santos, um pedido de informação. Pedido de informação 04/2025. A Sua Excelência Jones Ien da Cunha, Prefeito Municipal. A vereadora Rosane Maria dos Santos, da bancada do União Brasil, através do presente, encaminha o seguinte pedido de informação. Solicita informação sobre as ações do governo municipal relacionado à fiscalização, notificação e multas sobre a limpeza e manutenção de terrenos baldios e principalmente de construções abandonadas, localizadas no perímetro urbano da nossa cidade, acerca da Lei Municipal número 3.741, de 10 de agosto de 2017. Esta solicitação se justifica em razão do crescente número de reclamações por parte de moradores, especialmente em bairros residenciais, sobre o acúmulo de lixo, prolificação de insetos e animais peçonhentos, riscos à segurança pública e desvalorização de imóveis vizinhos a essas propriedades em situação de abandono. Dessa forma, solicito as seguintes informações. Quais medidas
tem sido adotada pela administração municipal para fiscalizar e exigir a limpeza dos terrenos baldios, sujos, com matos ou construções abandonadas? Qual é o procedimento adotado quando um terreno ou imóvel é identificado como irregular ou em situação de abandono? Está sendo aplicado a penalidade ou multa aos proprietários que não cumprem com a obrigação de manter seus imóveis limpos? Existem campanhas ou ações educativas voltadas à conscientização dos proprietários sobre suas responsabilidades? Atenciosamente, Rosane Maria dos Santos, União Brasil. Próxima indicação da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Qual dos vereadores fará a leitura? Vereador Rafael Thiago Godoy, com a palavra. Boa noite a todos. Indicação 29 de 2025. Excelentíssimo senhor Jones Ian da Cunha, prefeito municipal. Os vereadores Rafael Thiago Godoy, Ivete Fátima Calegaro da Silva e Márcio Fischer, da bancada do PDT, através do presente encaminham a seguinte indicação nos termos regimentais: que o Poder Executivo, no uso de suas atribuições, encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei que permita a prorrogação em 60 dias o período de licença maternidade às conselheiras tutelares, totalizando 180 dias. Rafael Thiago Godoy, Ivete Fátima Calegaro da Silva e Márcio Fischer. Justificativa. Apraz cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a presente indicação. Por uma questão de justiça e tratamento isonômico, solicitamos que as conselheiras tutelares também tenham o direito à licença maternidade de 180 dias, conforme já é concedido às agentes comunitárias de saúde e de combate às endemias, bem como às servidoras públicas do Executivo e Legislativo. No âmbito municipal, o período de licença gestante era de 120 dias para todas as servidoras. Porém, a legislação municipal permitiu ampliação por mais 60 dias, totalizando assim 180 dias de licença maternidade. Tal concessão não representa ônus significativo ao município, considerando sua relevância social. Estudos e recomendações de órgãos como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que o período de 180 dias de convivência integral entre mãe e filho nos primeiros meses de vida é essencial para o desenvolvimento saudável da criança, promovendo o aleitamento materno exclusivo, o fortalecimento do vínculo afetivo e a redução de riscos de doenças físicas e emocionais. Do ponto de vista familiar, esse tempo é crucial para a adaptação da nova dinâmica doméstica e para garantir suporte emocional e físico à mãe, contribuindo para a prevenção de quadros de depressão pós-parto e o fortalecimento da rede de apoio familiar. No aspecto social, garantir esse direito às conselheiras tutelares, profissionais que zelam pelos direitos das crianças e adolescentes, é também um gesto de coerência institucional e valorização da função pública que exercem. A equiparação de direitos reforça a dignidade da maternidade e promove a equidade no serviço público, refletindo diretamente em políticas mais humanas e inclusivas. Diante do exposto, reforçamos a presente solicitação, certos de que será acolhida com a devida atenção e sensibilidade. Rafael Thiago Godoy, Ivete Fátima Calegaro da Silva, Márcio Fischer. Obrigado. Serão realizados os encaminhamentos ao prefeito municipal para que os pleitos sejam analisados e após que seja fornecido retorno no prazo regimental. Passamos agora à leitura do relatório de viagem dos vereadores Eduardo Marum, Rosane Maria dos Santos e Valmor Rexigel, conforme parágrafo 2º do artigo 3º da resolução número 4 de 2023. Com a palavra a nossa secretária.
Relatório de atividades de viagem. Vereador Eduardo Maron, Rosane Maria dos Santos e Valmor Paulo Rexigel. Local Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Saída 11/5/2025 e retorno 14/5/2025. Nos termos do artigo 3º do parágrafo 2º da Resolução número 4, de 15 de maio de 2023, que dispõe sobre a concessão de diária a vereadores e servidores do Poder Legislativo de Horizontina, solicito a leitura desse relatório da atividade na sessão ordinária ou extraordinária referente à viagem realizada a Porto Alegre nos dias 11 a 14 de maio de 2025. Relatório. No domingo, dia 11 de maio, às 14h30, os vereadores Eduardo Maron, Rosane Maria dos Santos e Valmor Rexigel iniciaram uma viagem à capital do estado, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O objetivo da visita foi cumprir uma agenda de reuniões em diversas secretarias e departamentos públicos do estado, além de uma audiência na Assembleia Legislativa no gabinete do deputado estadual Aloysio Klasman. A previsão de chegada a Porto Alegre foi às 23 horas. Na segunda-feira pela manhã, às 9h30, deslocamos-nos até o gabinete do deputado Klasman, onde, junto do seu assessor, Chico Frisch, acompanhou as reuniões agendadas. Às 10 horas, fomos recebidos pelo diretor-geral do DETRAN, senhor Edir Pedro Domenghini, com quem discutimos assuntos relacionados ao Programa de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a CNH Social, que disponibilizará 3.000 carteiras nacional de habilitação para a população de baixa renda. Na oportunidade, também solicitamos, assim que possível, a cessão de um veículo de propriedade do DETRAN RS para o município de Horizontina. Na sequência, a agenda foi no diretório do União Brasil com o presidente e deputado federal do partido, Luiz Carlos Busato. Graças à articulação da bancada da Câmara de Vereadores do União Brasil, conseguimos uma van para a Secretaria de Saúde e um automóvel de passeio para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, Maria Zoé Zimmel, por meio de emenda parlamentar que será destinada nos próximos dias. Seguindo a agenda na parte da tarde, às 14h30, fomos recebidos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano pelo secretário adjunto, senhor Fernando Klasman, que nos explicou os programas ativos atualmente em andamento na Secretaria, os quais estão aguardando o envio de propostas. No final da tarde, às 17 horas, fomos recebidos na Assembleia Legislativa pela senhora Lara Lopes, presidente da Comissão Estadual do União Brasil Mulher. Aqui está errado, é Iara Lopes. Foi um momento importante no qual a vereadora Rosane dos Santos destacou a necessidade de promover programas de políticas públicas para as mulheres. Na terça-feira, dia 13, iniciamos nossa agenda na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária às 10 horas. Fomos recebidos pelo chefe de gabinete, seu Pedro Quintanilha, que nos apresentou os diversos programas relacionados à habitação disponível na pasta e explicou as formas de regularização. Além disso, discutimos as duas áreas que ainda precisam ser regularizadas em nosso município, a Coab e o bairro Ouro Verde. Seguimos os trabalhos na capital, fomos recebidos às 11h30 na Secretaria de Turismo,
pelo secretário da pasta, senhor Ronaldo Santini, e pelo chefe de gabinete, Alexandre Pires. Eles nos forneceram informações importantes sobre como acessar o sistema para verificar o andamento dos projetos protocolados nos programas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, colocaram-se à disposição para receber eventuais projetos de Horizontina para cadastramento e captação de recursos junto à pasta. Logo após ao meio-dia, realizamos uma visita ao deputado estadual Aloysio Klasman, ocasião em que ele nos apresentou a emenda deixada à disposição para o Hospital Oswaldo Cruz de Horizontina, no valor de R$200 mil, destinada à aquisição de equipamento hospitalares. Seguindo a agenda, às 15 horas, realizamos uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao Departamento da Juventude, com o diretor Felipe Brianci. Durante o encontro, ele nos apresentou alguns programas que estão sendo preparados para ser lançado em breve, bem como os desafios enfrentados para desenvolver o departamento e oferecer uma melhor qualificação profissional aos nossos jovens, ajudando-os a ingressar no mercado de trabalho. Ainda na mesma pasta, na Unidade Especial de Atenção à Pessoa Idosa, continuamos as conversas com a psicóloga da Secretaria, Bruna Araújo, que nos passou informação muito importante sobre o andamento do programa Casa Dia, além de outros programas que serão lançados em breve. No terceiro dia da agenda na capital do estado, começamos às 9h30 na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, onde fomos atendidos pelo diretor adjunto do Departamento do Idoso, da Família e Política sobre Drogas, senhor Marcelo Lima, e pelo diretor-geral, senhor Robson Borges. Tratamos assunto muito relevante para a nossa comunidade, como a inclusão digital dos idosos e diversas outras demandas relacionadas a eles, além da proteção às mulheres. A vereadora Rosane dos Santos levantou várias demandas sobre esses temas. Na sequência, deslocamos-nos até o Diretório Estadual do Partido Social Democrático, PSD, para uma reunião com o deputado federal Danley de Deus, levando algumas demandas da nossa comunidade. Saímos com a confirmação de uma emenda parlamentar para os próximos dias destinada à Horizontina na área da saúde da mulher e ação social. Após o almoço, tivemos um encontro com a empresa de advocacia Liga Blue e Borges de Porto Alegre para tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Encerradas as agendas na capital às 14 horas, realizamos ainda uma visita na Assembleia Legislativa à Procuradoria Especial da Mulher, onde fomos recebidos pela coordenadora Fábio Dutra. Às 16h15 saímos de Porto Alegre com destino a Horizontina, realizando ao todo 3 agendas em busca de melhoria para a nossa comunidade horizontina, chegando às 23h15 na Prefeitura Municipal de Horizontina. Obrigado, vereadora Rosane. Só para consignar, as justificativas de viagem, elas podem ser feitas de maneira bem sucinta, no sentido de, no primeiro dia de agenda estivemos, no segundo dia estivemos, no terceiro dia estivemos, como forma para as próximas viagens dos colegas. Por óbvio, elas merecem ser justificadas, afinal, estão a trabalho, né? Mas ela pode ser uma justificativa bem sucinta.
Tá, Marinheira de primeira viagem, presidente. tá ótimo, não tem problema aqui. É bom que foi para mais, né? Pecar para menos que é mais complicado. Para mais sempre é bom. Tribuna Popular, não temos inscritos. Vamos para o grande expediente. Primeira vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva, com a palavra. Boa noite, presidente Lucas, colegas vereadores, servidores desta Casa Legislativa, imprensa escrita e falada, comunidade aqui presente no auditório e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. O projeto de lei que encaminhamos nesta noite, juntamente com o colega da bancada, o vereador Rafael Thiago Godoy, ele tem como objetivo garantir aos pacientes em tratamento de câncer atendimento prioritário junto aos órgãos públicos e privados do município, prestadores de serviço, né, de qualquer natureza, durante todo o horário de funcionamento da repartição. Esse projeto ele é para homens, mulheres, jovens, crianças, enfim, para todo o paciente oncológico, ou seja, o paciente que encontra-se em tratamento de câncer até ser considerado livre da doença. Bem sabemos que estes pacientes que se encontram em tratamento oncológico, eles ficam com a saúde bastante fragilizada, em estado de fraqueza física, falta de vigor, e que a rapidez no atendimento com certeza irá contribuir muito para o seu tratamento e para a recuperação da sua saúde. O sistema imunológico baixo e o isolamento social, muitas vezes, ele também se faz necessário diante desse tratamento. Então, quanto mais rápido for esse atendimento, mais estaremos contribuindo com o seu bem-estar. Da mesma forma, em relação às informações para esses pacientes, que elas sejam de forma rápida e assertiva, que se encaminhe para os locais realmente como deveriam ser encaminhados. Desta forma, então, é que pedimos o apoio dos colegas vereadores desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei, que com certeza estará contribuindo para a saúde da comunidade. Sempre estamos, então, à disposição para ouvir a comunidade, dialogar, acompanhar o trabalho que vem sendo executado pelo Executivo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar em contato com a comunidade. Era isso para hoje, então desejo a todos uma excelente semana e uma boa noite. Obrigado, vereadora Ivete. Próximo, vereador Márcio Fischer. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, vereadores, assessores dessa casa e quem nos assiste através da internet. Essa semana nós estivemos dando uma girada no interior aí e quero dar os parabéns ao nosso governo, que realmente as coisas estão começando a funcionar. As coisas estão começando a andar um pouquinho melhor, eu acho que as estradas estão começando a ficar boas. Estive na festa, na Mambuca, onde teve o meu colega Cleito e o Mandioquinha. A estrada estava muito boa, só que depois deu aquele chuvão, né? E deu uma estragada, mas com certeza eles vão refazer. Hoje de tarde também estivemos eu e o meu assessor o Lavinho e o vice-prefeito, estivemos dando uma olhada em umas demandas no quilômetro 20. Com certeza a coisa está começando a andar. Mas eu também preciso dizer para vocês que nós, não sei se é só eu, mas acredito que não, que nós estamos, os vereadores, recebendo muita reclamação por parte da saúde. Não só da saúde do nosso município, mas do hospital. Eu diariamente, praticamente, recebo reclamações e coisas. E na sexta-feira aconteceu comigo. Não comigo diretamente, mas com a minha esposa.
Sabe, a gente chega a se indignar com as coisas que acontecem no nosso hospital. Porque eu, quando venho para falar, para agradecer, eu não tenho medo de agradecer também. Agora, quando é para criticar, nós temos que criticar. Poucos dias atrás, dei os parabéns e elogiei muito o hospital. Mas nós não adiantamos nós repassar dinheiro para eles lá, e eles arrumar o hospital, deixar bonitinho, e na hora do atendimento, você ser mal atendido. Porque eu acho que falta um pouquinho de senso humano, talvez, para as pessoas. Para a pessoa chegar mal lá no hospital e eles terem a coragem de mandar a pessoa ir para o postinho de volta. Isso é inaceitável. Nós não podemos nos aceitar mais isso. Nós temos que, sim, ter uma reunião com eles e botar um ponto final nisso. Porque tu vê a pessoa chorando de dor e não ser atendido, ser negado o atendimento. Nós, como seres políticos, nós não podemos aceitar mais isso. Não queria falar, realmente não queria, mas isso me doeu muito. Durante o final de semana, fiquei remoendo tudo isso. E daí, para minha surpresa, a minha mulher foi uma que chegou lá e não pôde ser atendida. O médico não ia atender, porque não tinha. Quando ela me mandou uma mensagem, eu fui lá, conversei e pedi qual é o motivo deles não atender ela. O tratamento foi diferente. O bom, sim, que eles atenderam ela. Mas, para mim, foi a pior coisa que aconteceu. Porque nós não precisamos de ser político para nós ser bem atendidos lá no hospital. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o município de Horizontina e nós ter pessoas assim. Isso é falta de tratamento humano. Não é porque ela é minha esposa que ela teve que ser atendida. Todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. E nós temos que dar um basta nisso. Eu acho que chegou a hora de nós dar um basta. Como é que depois, quando eles ficarem sabendo que era a esposa do Márcio Fisch, do vereador Fichinha, ela pode ser bem atendida? E foi atendida em 5 minutos. Isso que é o engraçado. Não poderia atender. Nós não podemos te atender aqui, você tem que voltar no postinho. Aí tu vai voltar sexta-feira, às 3h30 da tarde, no postinho, para ganhar o quê? Paracetamol? Isso é indignante. Nós temos que realmente ter uma reunião com eles e eles têm que dar um basta nisso. Nós não podemos nos aceitar mais isso. Durante a semana, tive reclamações de pessoas que foram no postinho, foram mandados para o hospital, do hospital voltou para o postinho, foi para outro postinho. Gente, é um ser humano que está ali. E talvez possa perder a vida nessas idas e voltas. E qual é o motivo de não atender? Custa você atender a pessoa e depois talvez dizer para ela, a próxima vez você vai lá no postinho, se tiver solução. A minha mulher não adianta ir no postinho. Ela sofre de enxaqueca e só uma injeção na veia que melhora, não adianta. Tanto que eu fui buscar ela aqui perto do Banco do Brasil, estava desmaiando. Passei na farmácia, comprei um remédio que ela sempre toma, que quando não dá tão forte, ajuda. Ela tomou, não adiantou nada. Deixei lá no hospital com uma senhora que estava junto com ela para acompanhar ela, que eu tive que voltar. Dali a pouco ela me ligou, Márcio, me mandou mensagem, não vão me atender. Mas como não vão atender? Não querem me atender aqui. Eu tenho que voltar para o postinho. Então, gente, eu acho que lá é o ser humano que está indo lá. E tomara que nunca mais me aconteça. Eu disse que se eu tivesse lá, quando aquela mulher que esteve lá chorando, implorando para ser atendida e não foi, teve que voltar para o postinho, para fazer o que lá no postinho, eles mandaram de volta para o hospital. Eu disse, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer eles atender. Da mesma forma que eles atenderam a minha mulher, eles teriam que ter atendido a outra pessoa. Ou a minha mulher é diferente, porque a mulher do vereador eles puderam atender. Eu tenho certeza que vocês também recebem essas reclamações. Então, eu acho que chegou a hora de nós dar um basta nisso. Não adianta nós, da Câmara de Vereadores, repassar valores das emendas que todos os vereadores repassaram.
A prefeitura manda cada pouco dinheiro, nós repassamos agora há poucos dias mais 500 mil, para daí, quando ser preciso, você não for atendido. E não que atendam só nós, maridos de vereadores ou mulheres de vereadores, não. A população inteira tem que ter o mesmo tratamento. Nós não podemos ser tratados igual. E nem quero ser tratado igual. Em saúde a gente não se brinca. Não se brinca. O ano passado foi mandada uma senhora embora de manhã, com problema do coração, foi consultada e foi mandada embora. Às 3 horas da tarde ela infartou e morreu. Talvez se eles tivessem consultado e mantido ela ali em observação, talvez ela não tivesse perdido a vida. Então são coisas que nós não podemos mais aceitar. Então quero pedir o apoio de vocês, que nós talvez sentamos com o executivo e nós chamamos uma reunião com eles e não podemos aceitar mais desculpa. Chega de desculpa. Desculpa todas as vezes eles têm, mas isso é inaceitável. Eu tenho a certeza que vocês também têm muita cobrança sobre isso. Desculpa o meu desabafo, mas foi isso que aconteceu. Meu muito obrigado e que tenhamos uma boa semana. Obrigado, vereador Márcio. Próximo, vereador Rafael Thiago Godoy. Cordial boa noite a todos que nos acompanham em casa, os colegas vereadores, também os funcionários dessa casa, a imprensa que nos acompanha aqui, Simone do portal Folha Cidade, o Bruno do Novo Horizonte. Eu venho até a tribuna aqui de forma bastante rápida para falar um pouquinho sobre essa indicação que a gente acabou protocolando na semana passada, e para mencionar que a gente está pedindo a prorrogação, essa prorrogação em 60 dias do período de licença das conselheiras tutelares não é nada de outro mundo. Na iniciativa privada, sim, é 4 meses, né? A gente tem acompanhado também vários estudos que em outros países, como na Europa, né, chega a ter alguns países com licença maternidade, licença gestante de 1 ano. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e para o bem-estar da mãe. E em Horizontina, já tive a grata satisfação de protagonizar essa articulação para as agentes de saúde e as agentes de combate às endemias, que não são servidoras do regime estatutário, e sim são reguladas pela CLT, né, por processos seletivos. E no passado, então, a gente fez essa articulação lá no início da outra legislatura e fomos atendidos com esse projeto. E há essa possibilidade também. Recentemente, nós ampliamos essa questão para os CCs aqui do Poder Legislativo também, logicamente, para as gestantes, né? E as servidoras públicas todas são já abrangidas por lei municipal. O que ocorre? Está em curso, existe uma conselheira em curso, né, com licença gestante. E é uma pena que o tema veio tão próximo do fim do seu período de licença gestante. Por quê? Mesmo que o Poder Executivo tivesse protocolado, que nós tentamos, durante a semana passada, fazer essa articulação direta, sem fazer indicação aqui na Câmara, para que viesse o projeto, né? Mesmo que viesse esse projeto, não daria tempo para que essa pessoa fosse já incluída. E o que ocorre? Em outro momento, já uma outra conselheira tutelar, por este motivo da gestação, acabou deixando o mandato para cuidar da filha, né? Então, a gente, por uma questão de respeito, por uma questão de tratamento isonômico, as conselheiras tutelares fazem um trabalho que a gente que não trabalha no dia a dia não consegue nem dimensionar.
mas se deparam com várias situações na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eles se deparam com questões de violência doméstica, com questão também de maus tratos, com inúmeras questões que, para a maioria da comunidade, fica difícil até de imaginar. E, bueno, se a gente tem essa prerrogativa, esse direito para todas as servidoras aqui do Executivo, do Legislativo, para os CCs do Legislativo, também as conselheiras que são nossas funcionárias públicas também, né, devem ter esse direito. Por isso, conversando com os colegas Ivete e Márcio, resolvemos, enquanto bancada, adentrar com o pedido, e a gente espera que isso consiga, que isso venha para a pauta. Se na quarta-feira tivesse sido protocolado o projeto, ele entraria hoje. Mesmo que a gente desse um pau, digamos assim, nas comissões, né, que nem a gente sempre tem dado, né, mesmo que a gente em 15 dias analisasse o projeto, passasse pelas comissões todas que tem que passar e aprovasse lá no dia 2 de junho, a licença gestante desta conselheira termina no dia 2 de junho. É uma pena não ter esta situação antes de estar agora no afogadilho, no fechamento dessa licença gestante. E ressaltar que não é simplesmente por esse caso em especial. Já aconteceu um anterior, como falei, e isso fica para as próximas também, né? Talvez isso não tenha vindo para a pauta anteriormente, porque não ocorreu essa situação antes, né? Ou porque a conselheira, enfim, que deixou o mandato na outra vez, acabou não falando isso para ninguém. Enfim, vim fazer só um comentário sobre essa situação e a gente espera que a gente consiga, então, regularizar essa questão no município aqui de Horizontina, também abrangendo as conselheiras tutelares. Quero, de maneira bastante direta também, agradecer a todos pelo espetáculo de sessão solene, né, que a gente teve aqui em comemoração aos 60 anos do CTG, aos 50 anos da 20ª Região Tradicionalista, aos 30 cavaleiros que buscaram a chama crioula. Acho que foi um momento rico, um momento único, um momento assim, ó, super bacana de resgate, né? Quero mencionar que o Bruno Link, esses dias na coluna das curiosidades, ele foi muito feliz em puxar nossas orelhas, né, todo mundo. Que logo depois que o Leônidas, professora Ivete, conquistou esse título de peão farroupilha do Rio Grande do Sul, foi no domingo e na segunda-feira ninguém fez uma menção aqui para a senhora, né, em reconhecimento. Ele puxou nossas orelhas com razão, com razão. Infelizmente, naquela sessão, eu não usei da tribuna. Cochichei aqui para a Ivete, prof, na próxima sessão eu faço essa menção. Quero lembrar que quando o Leônidas foi piá, né, piá farroupilha, era a minha primeira legislatura. E se eu não me engano, foi uma moção de aplauso ou uma honraria a gente fez aqui, né? Uma placa a gente entregou aqui numa sessão ordinária da Câmara, né? Me lembro que ele era um gurizinho, me chamava de Rafão, né? Rafão. Me abraçava e dizia, ô Rafão, né? E a gente teve essa iniciativa naquele momento. Depois, quando o Júlio Menin também virou guri daí, né? A gente fez a mesma atividade aqui, fazendo esse reconhecimento. E pretendia, professora Ivete, fazer um protocolo de moção de aplausos para o Leônidas. E, bueno, a vereadora Zuleika aí se adiantou e, justa homenagem, protocolou um pedido de sessão solene
pelo que vi hoje que entrou para a gente fazer a apreciação. Fazendo estas justificativas, que não são um pedido de desculpas, mas sim, nos perdoe, professora. Somos humanos, né? Bruno, não seja tão... Eu já te chamei de caneta afiada num outro momento, né? Brincadeiras à parte, né? A gente agradece o toque também, né? Porque realmente, acho que ficou faltando esse clique, né? De toda a turma aqui, né? De toda a turma. Então, a gente admite, sim. Nós estamos sem relógio, estava esperando o bip. Né? Beleza, tem 1 minuto então ainda. Próxima vez avisam também, né? Eu estava procurando aqui, não encontrei. Mas, enfim, era isso, de forma assim, bastante tranquila, bastante serena. Lhe pedir escusas, dizer que a gente também erra, né? E amanhã a gente deve estar partindo em uma agenda também bastante rápida, um bate e volta a Porto Alegre. Estarei indo com o secretário de Esportes, o Diogo Vaz, juntamente com 2 empresários aqui de Horizontina, o Elton Spor e o Paulo Hartmann. A gente vai fazer uma vasta agenda lá na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Rural, no Badesul, e a gente vai apresentar a empresa Durst Beer lá e também a iniciativa da Oktoberfest de Horizontina, para que esse pessoal consiga se autofinanciar e se financiar pelo Estado também, né, para essa iniciativa. Enfim, abrindo portas também e fazendo relações. Estaremos indo nessa madrugada e devemos ficar na terça e na quarta, da meio-dia, já retornamos. Também estaremos indo na Secretaria de Esportes. Muito obrigado. Por hoje era isso e até uma próxima oportunidade. Que Deus continue nos iluminando, nos abençoando. Grande abraço e até a próxima. Próxima, a vereadora Rosane Maria dos Santos. Cumprimentar nosso presidente Lucas, colegas vereadores, servidores e assessores dessa casa, bem como a imprensa falada e escrita, e todos que nos acompanham via rede social. Em primeiro lugar, Márcio, quero deixar meu apoio a você, sua família e a várias pessoas que têm o atendimento negado. Então, estamos juntos. Quero agradecer o prefeito Cunha, deixar meu registro de gratidão por ter implantado o meu pedido sobre o cumprimento da Lei Lucas, que se trata da capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários. Professora Ivete, está acontecendo, estou muito feliz. E vindo do prefeito Cunha, eu tenho certeza que ele faria isso, porque ele é muito preocupado com a educação de Horizontina, principalmente lidando com crianças. E é extremamente importante que tenhamos essa clareza sobre as ações que estão sendo implantadas para garantir a segurança das nossas crianças. Fico satisfeita, então, e atenta à legislação e reafirmo o meu compromisso em acompanhar de perto esse tema tão sensível, contribuindo para que as medidas previstas sejam efetivamente aplicadas. Agradeço também a todas as equipes envolvidas na organização e na realização das capacitações. A prevenção salva vidas. A iniciativa como essa fazem toda a diferença. Quanto ao meu pedido de informação 04, agora que eu fiz hoje, referente à fiscalização e notificação e multa sobre a limpeza e manutenção
de terrenos, mas principalmente de construções abandonadas, eu gostaria de mencionar uma, que é na Arnoldo Schneider, descendo ali no Mosquitinho, o lado esquerdo, passando o Mosquitinho. Essa construção é um grande perigo aí para os moradores. Ela, além de estar recebendo pessoas que vão lá dormir, usando, inclusive, de drogas ilícitas, a gente tem pessoas idosas morando ao redor. Vizinha desse prédio abandonado, dessa construção, tem uma senhora de 80 anos que mora sozinha. Então, assim, ó, é bem preocupante. Eu conversei com o pessoal do planejamento, aí, conversei a semana passada e hoje novamente com o Elton, da Segurança Pública, e ele me deu o retorno, inclusive, que 2 pessoas que iam dormir lá já foram retiradas da rua, aí, que, conforme o comandante Cássio, aí, foram recolhidas, então, um pouco mais aliviadas, mas nós não podemos deixar que a população pague por pessoas, né, que às vezes não limpam. Ali fica ruim até para a nossa cidade, porque fica bem central. Inclusive as pessoas que caminham em sentido a Jandira, ali tem toda a parte do passeio sujo, lógico, né? Precisamos agilizar isso aí e cumprir realmente as penalidades para essas pessoas. Porque eu acho inadmissível que a população tenha que conviver com os riscos, enquanto os proprietários se omitem as suas próprias responsabilidades legais. E é justamente por isso que protocolei esse pedido de informação. Também quero esclarecer sobre um projeto de resolução, projeto de lei 036, que institui o Dia Municipal do Empreendedorismo e da Inovação, junto com meus colegas Lucas e Cleiton. O Dia Municipal do Empreendedorismo e Inovação em Horizontina é uma ação estratégica que valoriza a vocação empreendedora da cidade, estimula a cultura de inovação e fomenta o desenvolvimento econômico e social. Horizontina possui um histórico marcado pela inovação e pelo empreendedorismo, sendo berço de empresas e iniciativas que se destacam na parte regional, nacional e até internacional. Instituir uma data oficial é reconhecer e valorizar esse perfil inovador da cidade e a sua contribuição para o progresso local. Essa data servirá para reconhecer iniciativas locais, incentivar jovens e novos empreendedores, promover eventos educativos e atrair investimentos. Além disso, fortalece o orgulho da nossa comunidade, gera oportunidade de emprego e posiciona a Horizontina como referência em criatividade, tecnologia e crescimento sustentável. Ter uma data dedicada ao empreendedorismo e inovação contribui para fortalecer o senso de preenchimento da população, destacando conquistas locais e inspirando os novos líderes com ideias transformadoras. Então, essa data, a gente escolheu a data do dia 5 de novembro, porque tem um valor histórico especial para a comunidade horizontina, pois foi nessa data, em 1965, Lucas e Cleiton, que foi produzida a primeira coletadeira da América Latina. E esse feito
marca um marco histórico para nós. E que nesse ano vai completar 60 anos. Então, a gente institui o Dia Municipal do Empreendedorismo e da Inovação em Horizontina, não é apenas uma homenagem, mas um passo estratégico para consolidar o município como referência no desenvolvimento sustentável, tecnológico e humano. É uma iniciativa que celebra o presente e prepara o futuro da cidade. Contamos com os colegas vereadores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosane. Próximo, vereador Valmor Rexigel. Eu abro mão. Obrigado, vereador. Vereadora Zuleika. Abre mão. Vereador Cleiton Elias Nícior. Pessoal, boa noite a todos, presidente, caros colegas, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A princípio não tinha me preparado para falar hoje, mas os assuntos são importantes, eu acho que é bom a gente se ajudar e colaborar no que depende aí de todos nós. Primeiro, agradecer o apoio de todos vocês à sessão solene, sem dúvida nenhuma, alguma extremamente importante homenagem à região, ao CTG, mas vocês não fazem ideia da alegria daqueles cavaleiros que vieram aí pela primeira vez na Câmara de Vereadores, pessoas humildes que cultivam a tradição e estavam extremamente emocionados com a homenagem que receberam. Então, só agradecer a vocês e vou repassar a eles também, que foi um momento ímpar que a gente viveu, só quem conseguiu fazer uma cavalgada com a dimensão que a gente fez para saber o que eles estavam sentindo. Então, a todos vocês, obrigado pelo apoio, as pessoas que ornamentaram aqui, colaboraram, então, nossos servidores, muito obrigado. Referente às colocações do colega Márcio, é extremamente importante, Márcio, venho sendo cobrado também. Meu foco não é a saúde mesmo, porque não tenho todo esse entendimento, mas eu acho que é o momento de nós se unir, sim, e queria colaborar um pouco com a tua fala, que com saúde não se brinque, principalmente com dinheiro público, porque toda vez que se pede para aprovar um projeto, você bate aqui na Câmara e se algum vereador cogitar não aprovar, cai a casa, né? Então, acho que eu queria sugerir para todos vocês, eu já compartilhei algumas informações com a vereadora Rosane e o vereador Lucas hoje durante o dia, da gente montar uma comissão para investigar sem intenção política, mas para entender como funciona o hospital, porque para mim é uma caixinha de segredos, a gente não sabe de que forma aquilo realmente funciona, e tem muito dinheiro público lá. Eu acho que está na hora, eu tive uma conversa com o prefeito Cunha essa semana, e ele demonstrou a mesma preocupação. E até eu sei que do Executivo teve uma cobrança forte referente a repasses de recursos, para entender como e aonde está sendo aplicado esse recurso. Então, fica a cargo de nós conversar todos juntos. Eu acho que construir uma ideia juntos, não minha, mas de todos nós, para entender como é que realmente funciona esse hospital, porque nós estamos virando chacota na região, com a quantidade de recursos que a gente aprova e coloca lá, e o atendimento, né, Márcio? Eu não tive pessoal com a minha família, mas eu imagino que tu está sentindo. Imagina as pessoas que não têm vez e voz que nem tu tem, que chegam lá e são mandadas embora. E já imagina perder um ente querido de uma família. Então, é responsabilidade nossa, sim. As pessoas votaram em nós para isso e nós estamos aqui. Se der polêmica, paciência, faz parte da vida. Então, acho que assim é o momento de a gente realmente bater lá e quando tiver uma prestação de conta, nós ser chamado, não fazer uma prestação de conta no dia que tem uma sessão aqui na Câmara e a gente não poder participar, né, presidente? Acho que nem convidado fomos. Então, é uma sugestão que eu estou trazendo, a gente tem que criar isso aí junto, não é só minha, eu acho que vocês vão concordar e a gente vai amadurecer essa ideia e crescer junto, tá bom? Obrigado a todos, era isso. Obrigado, vereador Cleiton Nícior. Próximo, vereador Eduardo Hitman Maron. Agora não pode mais. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, imprensa escrita, falada, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero iniciar a minha fala hoje falando um pouco das atividades que tivemos aí nos últimos dias. Então, falar um pouco da nossa viagem também a Porto Alegre, né? Agradecer meus colegas vereadores aí, Rosane e o Mandioquinha, o Valmor, que fizemos uma viagem boa, né? Tranquila. E
Então, quero também aqui a gratidão, né, ao nosso Eduardo Jorge Hortz, o Nico, mesmo, né, com problemas de saúde, esteve do nosso lado nos monitorando, né, e ajeitando algumas agendas na capital, mesmo por telefone. Então, obrigado por tudo. Agradecer também um agradecimento muito especial ao nosso deputado Aloysio Klasman, que liberou o assessor dele, o Chico Frisch, para nos acompanhar nas agendas. Então, um grande abraço aí ao nosso deputado, ao Frisch, que nos ajudou muito lá, nos levando nos lugares, né? Então, nos mostrando aí todo o processo. Tivemos, então, um resultado muito positivo nessas reuniões. Conseguimos, então, através da bancada do União Brasil, e isso é um resultado de todo o partido, não é só de nós vereadores, é de todo o partido, quase R$1.300.000 em emendas, então, que estará vindo para o nosso município. 200 mil do deputado Klasman para aquisição de equipamentos hospitalares, será destinado, então, ao Hospital Oswaldo Cruz. Quase 500 mil do deputado Busato, que será a aquisição de uma van para transportar pacientes, né, da saúde, e um outro veículo, então, de passeio, né, menor, para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Maria Zoé Zimpel. E 600 mil que a gente conseguiu também através do deputado Darley de Deus, mesmo sendo de outro partido, a gente tem uma grande parceria aí, de tempo já, né? Então, já fez várias emendas para nós aí e conseguimos, então, 400 mil que será destinado aí para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e mais 200 mil, então, para a saúde da mulher, então, para a Secretaria de Saúde. Eu preciso falar esses valores porque eu tive como é que é a palavra que eu podia falar? Um desagrado, né? Na terça-feira, quis convidar o nosso colega Mandioquinha para conhecer a arena do Grêmio, né? E a gente foi no jogo do Grêmio, né? Ganhamos o ingresso, inclusive, do deputado Klasman. E por infelicidade minha, tirei uma foto e postei, né, nas redes sociais. Para que isso, né? Já foi motivo de dizer que eu estava usando o dinheiro da câmera lá para ir olhar o jogo, né? Então, infelizmente, existem pessoas maldosas e eu preciso registrar isso, né? Então, não podia deixar passar em branco isso aí, mas eu quero aqui ainda, temos muito que falar aqui dos programas que tem do Estado. A gente fez 13, 14 agendas ali muito importantes, né? Então, o pessoal também teria que ver o trabalho que é feito, né? Então, foram 3 dias intensos que a gente trabalhou e à noite nós fomos, então, na arena olhar o jogo, né? Então, que mal que tem isso, né? Ou eu tenho que ficar em cima de uma cama no hotel, né? Então, assim, me deixou mal isso. Mas, felizmente, o cara acho que excluiu das redes sociais. Acho que depois ele viu que não estava muito certo, né? Mas só para registrar isso aqui, que não me deixou muito bem. Tivemos também várias secretarias e departamentos públicos, então, na capital. E tem muitos programas abertos, né, do governo do Estado. Um dos programas que a gente foi no Detran, que hoje nós estamos aí com a CNH social, né? Então, são 3 mil carteiras de habilitação que serão feitas gratuitamente, 1.500 para a primeira habilitação e mais 1.500 para alteração de categoria. E isso pode ser feito em inscrições diretamente no site do Detran ou nos CFCs, que nem aqui nós temos 2 CFCs aqui no município. Me passaram informação já que o CFC Bianchi tem uma pessoa dedicada para fazer as inscrições. Só no primeiro dia aqui no município foram mais de 15 inscrições,
Então é um programa que acho que vai vir para ficar. E também, na reunião que nós tivemos lá, né, no primeiro dia de inscrições abertas, foram mais de 50 mil inscrições no estado do Rio Grande do Sul. Então, o diretor, né, estava muito feliz, né, então que provavelmente esse programa ali possa estar sendo dado sequência depois dessas 3 mil carteiras. Também tivemos na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, juntamente com o chefe de gabinete Pedro Quintanilha, né, onde nos falou muito dos projetos de habitação. Tem bastante programas naquela secretaria, inclusive ele estava aqui em Horizontina na sexta-feira, através de nós ali, eu e a Rosane ligamos para o prefeito dizendo que ele estaria para a região, né? Ele tinha uma marcada em 13 de maio em Criciúmal, passa lá no meio das duas cidades, né? Então, o prefeito também fez essa mão e eles esteve aqui em Horizontina, no gabinete do prefeito, aí conversando com a administração municipal. Então, nós se preocupamos também com essa questão da regularização fundiária, né? Que nós temos aí a Coab e também o bairro Ouro Verde. A Coab vem se estendendo aí muitos anos, né? O Ouro Verde também está no mesmo sentido. Então, para nós regularizar esse negócio da habitação. Também tivemos lá na sedes, né, no departamento lá da juventude, aonde nós conversamos com o pessoal que tem um programa que estão preparando, né, para ser lançado, de capacitação para jovens. Nós temos aqui, entrou hoje, inclusive, né, o projeto aqui na casa do Senai, né, mas também nós poderíamos ir atrás desse programa assim que for liberado, né, para as escolas estaduais. Então, nós temos uma única escola estadual aqui, então essa capacitação para os nossos jovens, através de um programa do governo do estado. Também tivemos lá com a psicóloga, né, falando também sobre os idosos, né, também muito debatido com a Rosane, o processo aí das mulheres, né, os direitos das mulheres. Então, assim, foi uma agenda bem boa, né, com muitos assuntos, e ficamos, assim, bem impressionados a quantidade de programas que tem o governo do estado. Então, a gente tem que ir mais, né, não é por causa da diária, mas é lá que estão as informações e para trazer esses programas para o nosso município que seja contemplado. Também tivemos uma conversa muito bacana, muito boa com a empresa de advocacia Ligabue e Borges, uma coisa assim, tratando assuntos sobre o meio ambiente, onde eles se colocaram à disposição para conversar com a administração municipal aqui, para trazer, buscar recursos, né? Tem muitos departamentos que têm muito recurso no meio ambiente e eles estão, então, também disponível para vir aqui. Teria mais um assunto aqui, mas eu ocupo depois na minha parte das explicações pessoais. Obrigado, vereador Eduardo. Passamos ao intervalo, que, mediante deliberação e concordância, pode ser suprimido. Podemos? Passamos para a ordem do dia. Declarando, desde já, que estamos com os 9 vereadores presentes, portanto, com um quórum adequado para qualquer tipo de apreciação de projetos. Na ordem do dia, passamos para a apreciação do projeto de resolução número 6 de 2025, que autoriza o repasse de recursos no valor de R$ 700 mil das dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Horizontina ao Poder Executivo. Solicito à secretária que faça a leitura dos votos dos relatores dos pareceres das comissões que analisaram os projetos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer 39/2025. Tipo de matéria: projeto de resolução
número da matéria 06/2025. Relator Rafael Thiago Godoy. Autor Poder Legislativo. Voto do relator. Esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. 29 de abril de 2025, vereador Rafael Thiago Godoy, relator. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Relator, Ivete Fátima Calegaro da Silva. Voto do relator. Uma vez que este projeto de lei se encontra revertido de todos os requisitos indispensáveis, associado à justificativa retro, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para a posterior deliberação do mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 16 de maio de 2025. Vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva, relatora. Projeto de resolução está em discussão. Projeto de resolução está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de resolução legislativa vai aprovado por unanimidade de votos. Continuando, passamos para a apreciação do projeto de lei número 34 de 2025, que autoriza abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Solicito à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões que analisaram estes projetos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Parecer 032/2027. Tipo de matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 034/2025. Relator Eduardo Marão. Autor Poder Executivo. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para a posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 16 de maio de 2025, vereador Eduardo Marão, relator. Projeto de lei número 34/2025 está em discussão. Projeto de lei número 34/2025 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 34/2025 vai aprovado por unanimidade de votos. Passando então para a apreciação do projeto de lei número 35 de 2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei número 3.608, de 28 de julho de 2015. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer 40/2025. Tipo da matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 035/2025. Relator, Zuleika Jocely Savitsky Vener. Autor, Poder Executivo. Voto do relator. Esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 13 de maio de 2025, vereadora Zuleika Jocely Savitsky Vener, relatora. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Relator,
Valmor Paulo Rexigel. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 16 de maio de 2025, vereador Valmor Paulo Rexigel, relator. Projeto de lei número 35, 2025, está em discussão. Projeto de lei número 35 de 2025 está em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste, levantando-se. Projeto de lei número 35 de 2025 vai aprovado por unanimidade de votos. O projeto de resolução e os projetos de leis aprovados seguem para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para parecer de redação final. Passamos para as explicações pessoais, que serão até 30 minutos, dividido entre os inscritos. Primeira, vereadora Zuleika Jocely Savic Venner. Boa noite a todos. Quero parabenizar meus colegas vereadores do União Brasil, que fizeram essa viagem a Porto Alegre e acompanhei aos três, né? Não pude me fazer presente, mas acompanhei por telefone, conversa com o deputado, e tenho certeza que eu fui muito bem representada. Então, gratidão a vocês e parabéns pelas conquistas e que continuamos, sim, cobrando e brigando com os nossos deputados, né? Brigando de uma forma boa. Bom, pessoal, quem me conhece sabe que eu não sou de usar a tribuna. Mas eu me senti um pouco incomodada com algumas situações. Em especial uma situação que aconteceu na terça passada, no dia 13, se eu não me engano, por volta das 18h20 da tarde. E como todo mundo sabe que eu defendo e vou continuar defendendo saúde sempre, independente de onde eu estiver. Lá pelas 18h20 da tarde, uma paciente, ela já estava com síndromes gripais e ela trabalha de doméstica. E essa paciente, ela mora em Esquina Eldorado. Então, automaticamente, essa paciente pertence à unidade do posto rural, onde é o nosso terceiro turno. A paciente chegou com falta de ar e a pressão um pouquinho alterada. Ela chegou para conversar com as gurias e ela foi barrada, que não. Ela não tinha os documentos. E ela disse, a minha patroa me deixou aqui na frente agora, e ela realmente estava a pé. E ela mora em Eldorado. O que essa paciente disse, eu tenho cadastro aqui, ou depois uma pessoa que veio me buscar traz a carteirinha. Para mim não precisar voltar a Eldorado para pegar a carteira. Tudo bem, eu não estou aqui dizendo que qualquer pessoa vá consultar na unidade sem documento. Não, tem que ter documento, sim. Mas, vendo a situação, detalhe, tinha 2 pacientes esperando para consultar. Essa paciente me ligou e eu atendi ela. Não sabia. Ela mandou mensagem, daí logo eu retornei. Ela me relatou essa situação, eu falei, não, espera um pouco. Ela me pediu, Zuleika, eu vou sair daqui e vou ir no hospital, então eu não vou até em casa. Eu falei, não, espera um pouquinho. Pedi quem era o médico de plantão, mandei mensagem para o médico. Prontamente ele me respondeu que conhecia, inclusive, a paciente e que sim, que ele iria atender ela. Ela, novamente, foi dito para ela que não. Aí, ela disse, mas eu falei com a Zuleika, não adianta eu ir no hospital. E eu recebi um recado, que na hora, sim, eu achei até engraçado, mas daí eu pensei, não. Eu posso não ter... Essa funcionária disse que eu não teria formação de enfermagem e não teria estudado para isso. Eu quero dizer que eu realmente não tenho enfermagem, eu não tenho nem técnica de enfermagem, certo? Mas eu posso dar aulas de empatia e humildade para essas pessoas.
pelo amor de Deus, vamos nos respeitar. A paciente estava ruim, estava só na voz dela dava para perceber. O médico sabia da situação, pois o que aconteceu, ela teve que ir para casa, para a esquina Eldorado, pegar a carteirinha, voltar lá para ser atendida e ir na farmácia comprar os medicamentos. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que assim, ó, mais simpatia. Vamos se colocar no lugar dos outros. Volto a dizer, eu não estou aqui dizendo que os pacientes vão consultar sem documentos, não. Mas era uma situação, gente, ela voltou do trabalho, não tinha muitas pessoas na unidade, ela pertencia à unidade, era só olhar no sistema. A mulher não vai fugir sem trazer documento outro dia, se não tivesse, tudo bem. Então, essas coisas nos revoltam, né, Márcio? Aí, outra situação que eu também gostaria de esclarecer. Como o vereador Cleiton disse, acho que todos nós estamos recebendo muitas reclamações. Eu concordo, sim, que tem que haver mudanças. E não estou aqui chorando as pitangas, porque eu não estou na Secretaria de Saúde. Eu vou continuar defendendo, brigando quando for preciso. Não venho aqui na tribuna quase nunca. Eu sempre procuro o prefeito, o vice, a secretária. Sempre sou muito bem atendida. Mas algumas situações de exames, eu acho que a gente tem que rever. Tem que ter sistema, tem que ser respeitado uma fila. Não é porque eu vou levar um exame hoje lá, vou ser atendida amanhã ou depois da manhã. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente não pode generalizar. Eu acho que essas pessoas que estão na linha da frente têm que tentar entender do paciente. Digamos, a Maria chega lá com um pedido meio que urgente. Tenta entender da paciente. Ou fala com o médico, com a unidade de saúde, alguém vai saber se realmente se trata de uma urgência ou não. Na semana passada, teve uma situação de um paciente que precisava de um exame. Ele foi marcado para 14 de julho, o paciente foi para o hospital com hemorragia e a situação dele não está fácil. Terminou, presidente? Eu quase nunca falo. Mas então, tá, era isso, pessoal. E eu volto a dizer, vamos se colocar no lugar dos outros. Vamos nos respeitar um pouquinho. Boa noite a todos. Uma ótima semana para todos nós. Próximo, vereador Eduardo Maron. Boa noite, então, novamente. Aqui é rapidinho, eu só quero aqui reforçar a importância da participação e convidar toda a comunidade na audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual PPA no nosso município. Essa é uma oportunidade fundamental para que os cidadãos possam contribuir ativamente na definição das prioridades e metas que irão orientar o desenvolvimento de nossa cidade nos próximos anos. A audiência pública é um momento de diálogo aberto entre os poderes públicos e a sociedade, onde todos podem apresentar suas demandas, sugestões, opiniões. A participação da comunidade nesse processo garante maior transparência, legitimidade e eficiência na elaboração do plano. Então, refletindo de forma mais fiel às necessidades e desejos da população. Então, convido cada morador, líder comunitário, representante de bairro e cidadão interessado, né, a se envolver ativamente nesse momento. Sua voz é essencial para construirmos um município mais justo, mais desenvolvido e que atenda às expectativas de todos. Aqui, então, tem a programação. No dia 21/5, será para as associações de bairros, da comunidade em geral. Essa reunião será online. Então, quem quiser participar, procura seus líderes comunitários aí. Nós temos várias associações e isso será disponibilizado um link, então, para poderem participar. No dia 23, será às 19 horas da noite. No dia 23/5, então, na sexta-feira, será no distrito de Cascata, também vai ter um momento lá, para os líderes comunitários do interior, no local da subprefeitura, às 9 horas da manhã.
e aqui na Câmara de Vereadores, então, na sexta-feira, dia 23, às 14h30, então, para toda a comunidade horizontina. Então, fica aí esse convite aí para participarem desse momento importantíssimo para o município. Vamos juntos, então, fortalecer a nossa democracia participativa, valorizando a opinião de cada um e contribuindo para um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo compromisso com o bem-estar de nossa comunidade. Juntos construímos a cidade que queremos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima, vereador Ivete. Vereador Márcio. Vereador Rafael Godoy. Voltei aqui só para fazer um comentário. Márcio Fischer, eu não quis tecer nenhum comentário antes sobre a situação que tu levantava, sobre o hospital, sobre a saúde, enfim, sem antes entender um pouco melhor o que aconteceu, né? Me solidarizo se ocorreu algo assim que tenha te ofendido e tenha deixado a desejar em relação à saúde. E às vezes também quando a gente fala, às vezes vem a emoção e vem colocando, às vezes parece também que a tempestade é maior do que ocorreu, né? Mas por isso eu não estou fazendo nenhum julgamento, só mencionar que não quis fazer nenhum comentário antes para entender melhor isso quando a gente puder conversar em outro momento. E eu quero manifestar também a todos que não é fazer também defesa alguma, mas eu entendo que nós não podemos de maneira alguma deixar de fazer o nosso papel, de fazer a nossa fiscalização, de buscar sempre mais recursos, sim, para a nossa área da saúde. Também justamente porque é necessário, a própria Zuleika sabe como é que é isso, foi secretária de saúde, né? A gente precisa, não adianta. E, inclusive, na sexta-feira, o prefeito e o vice-prefeito estiveram na Rádio Olinda e deram uma longa entrevista sobre as mudanças nos procedimentos da Secretaria de Saúde, nos PSFs também, né? E que são necessários e que a gestão tem observado isso e está trabalhando para que a gente melhore os nossos procedimentos também, porque a questão também não é de hoje, né? Ela já vem também de algum tempo. Enfim, coisas pontuais existem também, né? E eu gostaria de pedir assim para que nós todos, antes da gente queimar o campo também, a gente entenda tudo o que está ocorrendo para que a gente tenha, como a gente pede resiliência às vezes para os outros, também a gente tenha resiliência e entenda às vezes o que ocorreu. Por isso, não tenho como dar opinião, não tenho como me posicionar sem que a gente entenda os dois lados. E quero mencionar que nós estamos articulando uma emenda parlamentar via bancada do PDT, junto ao deputado federal Pompeu de Matos, emenda PIX, manutenção na ordem de R$150 mil, que justamente será destinada ao Hospital Oswaldo Cruz, porque sim, o hospital necessita de recursos e nós sempre vamos necessitar. Se nós não tiver o hospital, aí sim a gente vai pensar que diferença faz uma comunidade com um hospital forte ou uma comunidade sem um hospital bem atendido também. Enfim, são questões para a gente conversar também internamente e tentar achar soluções e fazer as nossas contribuições enquanto homens públicos. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Por último, então, o vereador Lucas Edson. 5 minutos.
Muito boa noite, colegas, servidores, assessores, imprensa, todos que nos acompanham através das redes sociais também. Eu resolvi vir até esse espaço de comunicações pessoais de forma não planejada no início, mas que se deve principalmente pelo convite que eu recebi, e o vereador Cleiton também, da colega Rosane Maria dos Santos, para que propuséssemos, então, o Dia Municipal do Empreendedorismo e Inovação no município do Horizontina. Esse tema, ele sempre foi um tema que me despertou muita curiosidade e muita alegria em poder trabalhar. Tanto é que fiz uma indicação no ano de 2020, justamente para regulamentar a Lei Federal número 13874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica a nível nacional, de relatoria do ex-deputado e meu amigo pessoal Jerônimo Gerg. E aqui foi, então, regulamentada através da Lei Municipal número 4009 de 2021, lei esta que facilita a concessão e agiliza a concessão de alvarás, de licenças, para quem realmente quer empreender. E, no meu ponto de vista, isso é muito importante, sempre será muito importante, sem contar, né, vereador Rosane, como a senhora mesmo citava, o fato de nós termos, então, há 60 anos, dentro do nosso município, fora inovado e produzida, então, a primeira colheitadeira automotriz da América Latina. Mas, mesmo nos dias de hoje, nós precisamos facilitar quem quer empreender, quem quer inovar, e fazer com que essas pessoas realmente inovem, empreguem, gerem renda, porque, efetivamente, o que paga nossos salários, o que paga o salário do prefeito, o que paga o salário dos servidores, o que paga o salário dos cargos em comissão, é dinheiro público. E dinheiro público não existe. O que existe é dinheiro de impostos. Não existe outro dinheiro que circula aqui, dentro da Câmara de Vereadores ou do Executivo Municipal, senão dinheiro oriundo de impostos. Ninguém tem a alegria de pagar o imposto quando recebe a guia, mas, ao mesmo tempo, os empreendedores, eles ficam felizes, muitas vezes, de poder pagar mais impostos, porque ele é relacionado justamente ao maior faturamento. Esses impostos também, eles fazem com que esses funcionários que eles têm, enfim, os servidores os empregados destas empresas, também vão até o mercado, vão até a farmácia, vão até a padaria, comprem e gerem mais tributos, que vai fazer a roda girar. Então, sempre fui entusiasta dessa parte. Rosane, muito obrigado, de coração. Desde o início, quando iniciamos as conversas sobre o CIEF, que ocorrerá aqui em Horizontina, nos dias 11 a 13 de junho, que é o Seminário Internacional de Engenharia, Economia, Inovação e Empreendedorismo, e junto deste seminário, o segundo Seminário Internacional em Políticas Públicas e Desenvolvimento em Regiões da Fronteira. Pela primeira vez na história, a Câmara de Vereadores já foi parceira, porém, pela primeira vez na história, a Câmara de Vereadores é co-organizadora. Nós teremos, sim, espaço no CIEF, justamente para demonstrar, então, o condão que temos pela inovação, o que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo. Seria isso. Meu tempo deve já ter terminado, mas ninguém está querendo me dizer. Agradeço a paciência dos colegas, a presença também, e de toda a comunidade que nos acompanha, e desejo a todos uma ótima semana. O vereador Lucas era o último. Então vamos para a comunicação de bancada, que não temos inscritos, sim. Temos 2 vereadores inscritos, 2 bancadas no caso. Bancada do Cidadania. Abre mão. Bancada do PDT. Então está encerrada a comunicação de bancada. Agradecendo, então, a presença dos colegas, a audiência dos nossos munícipes através das redes sociais, também da
nossa amiga, esposa do vereador Cleiton, Mayra Richter, que hoje se faz presente mais uma vez, a imprensa, assessores, servidores, enfim, de todos que nos acompanham, a gente agradece a audiência e o carinho. Também gostaria de fazer, nesse espaço, convites, primeiro, para a audiência pública de participação popular, promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, será no dia 21/5, às 14 horas, para a discussão do projeto de lei número 33 de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Horizontina, o REFIS 2025. Também, a audiência pública de participação popular, promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, que será no dia 30 de maio, às 14h30 horas, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2025. E ao encerrarmos esta sessão, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 2 de junho de 2025, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite e uma ótima semana a todos nós.